Bom, nosso jogo está ficando legal, mas eu ainda estou sentindo falta dos inimigos. E é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Vamos criar nossos inimigos e faremos com que sejam destruídos pelos tiros de nossa nave. A imagem que eu vou utilizar para os inimigos já está aqui na pasta Imagens, Recursos, vai ser esse inimigo.png. Eu vou abrir o VS Code para a gente começar a programar. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma classe inimigo. Você já está acostumado. É o mesmo processo que a gente utilizou para as outras classes. Certo. Além disso, a gente precisa chamar esse arquivo lá no main. Eu já fiz aqui, né? Então eu vou utilizar o require inimigo. Beleza. Agora a gente pode se preocupar com a forma que essa classe vai ter. Para essa classe inimigo, eu vou dizer que a gente vai esperar receber x, y, a posição do inimigo, e a velocidade. Vamos deixar assim por enquanto, a gente pode mudar depois. Então, os atributos da classe, a gente tem x, y, é muito parecida com as outras classes que a gente já criou. Largura. Na verdade, a gente pode chamar primeiro a imagem. O método é o newImage, para criar um objeto imagem. E a gente vai passar como parâmetro o endereço de onde a nossa imagem está. Agora vamos criar atributos para largura. A gente pode pegar automaticamente direto da imagem a largura com o método getWidth e para a altura getHeight. Além disso, vamos definir uma velocidade. Na verdade, a gente está recebendo, né, essa velocidade no momento que o nosso objeto é criado. Pronto. Pensando numa movimentação simples do inimigo, ele vai surgir em cima, fora da tela, e vai descer de encontro, né, ao nosso personagem, a nossa navinha. Então a atualização aqui no update vai ser bem simples. Self y vai ser igual a self.y. Como ele está descendo, eu vou incrementar com o valor da velocidade. Vou desenhar o meu inimigo na tela. Como é uma imagem, a gente vai utilizar o método draw. Pronto. Beleza. A gente criou agora, né, uma classe básica aqui de inimigo. A gente pode melhorar essa classe futuramente, mas a gente já pode experimentar para ver se ela está funcionando. Tá? Então eu vou chamar o meu inimigo aonde? Eu vou chamar o inimigo dentro da classe nave? Não. Eu vou chamar o meu inimigo dentro da classe jogo. Então, se eu simplesmente fizer inimigo vai ser igual a inimigo. Lembra que a gente tem que passar um x e um y. Então, eu vou colocar o inimigo para surgir mais ou menos no meio da tela. O y eu vou colocar menos 100. E a velocidade eu vou colocar 300. Aqui dentro do jogo.update, a gente vai ter que chamar inimigo update e inimigo.draw. Vamos testar? Beleza. Nosso inimigo já está aparecendo. A gente viu que ele apareceu por cima da nave. Tá? Então, se você quiser que, por exemplo, a nossa nave apareça por cima do inimigo, é só desenhar a nave por último. Isso aqui não faz muita diferença para mim por enquanto. Eu achei a velocidade dele um pouco rápida. Eu vou colocar uma velocidade de 100. Bom, por enquanto a gente criou apenas um único inimigo, mas isso não é interessante para o nosso jogo ficar divertido, né? O nosso jogador ele vai querer destruir vários inimigos. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou definir aqui um tempo para que os inimigos apareçam. E de tempos em tempos eu vou criar um novo inimigo na tela. Posso começar com 0. E aqui dentro do jogo.update eu vou fazer tempo inimigo, que é o tempo que eu vou utilizar para o inimigo aparecer, é igual a tempo inimigo mais dt. A cada frame a gente vai incrementar o nosso tempo inimigo, a gente vai aumentar o seu valor. Quando o tempo inimigo atingir um determinado valor, então, se tempo inimigo for maior do que 1 segundo, eu vou criar um novo inimigo. Certo?
Mas como agora eu vou criar vários inimigos, eu vou precisar de uma lista de inimigos, assim como eu precisei de uma lista de tiros. Então eu vou criar aqui lista de inimigos. Porque eu vou precisar chamar o método update e o método draw para cada um dos inimigos criados, assim como a gente fez para os tiros, né? Então, quando o meu tempo for maior do que 1 segundo, eu vou criar um novo inimigo, posso criar ele como local, e vou inserir esse novo inimigo na minha lista de tiros. Então, eu vou utilizar table.insert dentro de lista inimigos para inserir esse carinha aqui. Bom, como a gente está incrementando o tempo, né, e aqui ele passou de 1, a gente cria um novo inimigo e pode fazer o tempo voltar para 0 novamente. E assim, da próxima vez que passar dentro do update, a gente zera o nosso inimigo, o tempo do inimigo, e aí acrescenta de novo até que dê 1 segundo para ele criar o próximo inimigo. Beleza, agora eu tenho uma lista de inimigos e eu não posso chamar simplesmente o update para um único inimigo. Eu vou percorrer a minha lista. Para isso eu vou utilizar o for para percorrer a minha lista de inimigos. E para cada um desses inimigos eu vou chamar o método update. A mesma coisa eu vou fazer aqui no draw, chave valor inimigo, percorra a lista de inimigos e para cada inimigo da minha lista eu vou chamar o método draw. A gente pode testar o nosso jogo agora. Bom, os inimigos estão sendo criados, né? Só que tem uma coisa aqui que não é tão legal. Eles estão sendo criados todos com a mesma posição. Por quê? Porque a gente deixou fixo aqui o x e o y. A gente pode utilizar uma função para gerar números aleatórios, né? Então, onde tem 400, então eu vou chamar love.math.random. Eu vou gerar inimigos entre 0 e 750. E para a posição y, eu não preciso alterar nada, né? Eu estou criando na posição menos 100, ou seja, fora da tela, para que os inimigos surjam naturalmente. Tá? Vamos ver se melhorou. Beleza. Como eu estou criando aqui de 0 até 750, alguns inimigos estão ficando fora aqui da tela. Então, posso mudar um pouquinho. Ao invés de 750, eu posso colocar para 700, para a gente fazer um teste. Para isso, eu tenho que saber qual é a largura da minha nave inimiga. Beleza. Parece um pouco melhor. Se a gente decidir que a frequência está muito alta, né, a gente pode mudar esse valor. A gente pode colocar a cada 2 segundos, né, para o jogo ficar um pouco mais fácil. Então, a cada 2 segundos, um novo inimigo é gerado. Agora, a gente vai fazer os nossos tiros acertarem os inimigos. Porque se a gente executar o jogo aqui, ó, apesar da gente estar atirando, a gente ainda não consegue destruir os inimigos. Por quê? Porque não existe nenhuma verificação que está sendo feita. A gente percebe que o nosso contador aqui de tiros ainda está funcionando, né? Eu vou tirar ele. Então, vou lá no nave. Beleza. Vocês lembram que quando a gente estava criando os tiros, eu disse que os tiros, quando saíam da tela, a gente deveria remover da lista de tiros? A gente deve fazer a mesma coisa com os nossos inimigos. Quando um inimigo sair da tela, a gente deve removê-lo. A gente vai criar um método aqui, dentro da classe inimigo, chamado function inimigo saiu da tela. Esse método vai retornar true, verdadeiro, se a posição y do meu inimigo é maior do que a altura da tela. Lembrando que a altura da tela é aquela variável que a gente criou lá na main, no começo do nosso projeto, que pega justamente a altura da tela do nosso jogo. Se isso acontecer, eu vou retornar verdadeiro, e se ele não passar aqui dentro, a gente pode retornar falso. Agora, no jogo, eu posso chamar esse método. Então, aqui dentro do update, eu vou verificar se inimigo saiu da tela, eu vou remover da minha lista
de inimigos, o inimigo que saiu da tela. Passando o número dele aqui. Beleza. Agora sim a gente pode fazer a verificação dos tiros acertando os inimigos. Como é que eu vou saber que um dos tiros da minha nave acertou um dos inimigos? Eu já estou percorrendo a minha lista de inimigos. Então eu posso percorrer aqui a minha lista de tiros. Lembre-se que a lista de tiros pertence ao objeto nave. A gente criou lista de tiros. É uma tabela inicialmente vazia, mas ela pertence à classe nave. Então a gente vai fazer o seguinte. Para J agora, porque a gente está dentro do primeiro for, então vou utilizar outra variável. Tiro, percorrendo lista de inimigos. Eu vou verificar se ocorreu uma colisão entre um dos tiros e um dos nossos inimigos. Para fazer essa verificação, existe um método bem simples que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? O método vai se chamar verifica colisão. Ela vai receber como parâmetro dois elementos, vou chamar de A e B. E eu vou verificar se esses objetos estão se sobrepondo em algum momento. Tá? Então, se o meu objeto A.x for menor do que B.x mais a largura, e A.x mais A.largura for maior do que o meu B.x e o meu A.y for menor do que o B.y mais B.altura e A.y mais A.largura for maior do que o meu B.y. Se isso tudo aqui for verdade, quer dizer que a gente tem a sobreposição de dois objetos. Né? Então, isso daqui é uma checagem de colisão utilizada para retângulos, onde eu verifico as extremidades. Né? Se estão se sobrepondo, quer dizer que eles estão colidindo. Né? Então, isso daqui retorna verdadeiro. Beleza? Então, aqui eu vou chamar o método verifica colisão e eu vou passar inimigo e o tiro atual. Se por acaso, esqueci do if, então se isso daqui for verdade, quer dizer que o meu inimigo colidiu com o tiro. Então eu vou ter que remover lista de inimigos, o inimigo que chocou, né, que houve a colisão, é o I, e também eu vou ter que remover da minha lista de tiros, que está em nave, ponto, lista de tiros, o tiro que teve a colisão. Vamos verificar se está funcionando. Opa, deu um erro. Ele está acusando aqui erro nesse método saiu da tela, que está na linha 24 do meu jogo. Então, é aqui onde eu chamo, né? O método saiu da tela, provavelmente deve ter algum erro. O erro é que eu esqueci de colocar o tela em letra maiúscula. Beleza? Outra coisa que eu estou vendo aqui é que, apesar de ter dito que eu estava chamando a lista de tiros da minha nave, na verdade eu coloquei aqui como lista de inimigos. Então, lista de tiros, lista de tiros. Vamos testar. A gente pode tentar aumentar a nossa velocidade e diminuir o tempo que os inimigos aparecem, para ver se fica um pouco mais interessante. Show! Pode utilizar aqui o clássico, né? Atirar o tempo todo. Para o nosso joguinho. O que a gente tinha para ver nessa aula é isso. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.